Olá, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, ontem nós trouxemos um vídeo que foi recorde de audiência. Nós falamos sobre uma nova carta onde a Sociedade Torre de Vigia faz uma mudança nas perguntas do batismo. E alguns comentários sempre chamam a atenção, porque nesse momento, quando você desnuda a Torre de Vigia, as testemunhas de Jeová que frequentam o canal simplesmente somem. Mas teve uma pessoa que me chamou a atenção, ela se chama Andréas Petrus, e eu devo dar a resposta para ela, porque ela disse assim: este senhor está tapeando vocês, porque vocês não sabem o que ele está fazendo, qual é o objetivo dele. Os objetivos deste vídeo é para vos desviar do conhecimento que Deus tem feito dentro da congregação, da verdadeira congregação. Bom, Andréa Petrus, eu só posso realmente lamentar por você. Na era da informação, a ignorância é uma opção. Então, minha filha, eu não posso fazer nada em relação a você. Mas eu posso continuar ensinando. E você pode continuar aprendendo, porque eu estou vendo que você está sempre dando pitaco aí nos vídeos. Quem sabe uma hora você se liberta. Lembrando que esse ministério é um ministério de libertação. Graças a Deus. Eu recebi também um áudio da nossa irmã Val Cristina, que me trouxe a atenção a um detalhe interessante. Sabe por quê, gente? Às vezes, nós olhamos as coisas de diversos ângulos. Por exemplo, eu fiz um vídeo ontem bastante técnico, pausado, cortado, editado. Mas, realmente, eu tenho que concordar com a irmã. Eu vou soltar o áudio dela, e aí depois eu vou dizer por que eu concordo. Lembrando que a nossa irmã Val Cristina, ela tem uma certa autoridade nesse aspecto, até porque, né, ela estuda psicologia, né, e ela vem trazendo para a gente aí um olhar que eu, no momento, não me ative, mas eu vou comentar esse olhar agora. Então vamos juntos, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que está sendo dito. Vamos lá. Boa tarde, ancião. Eu gostei muito do seu vídeo sobre os votos modificados do batismo. Porém, eu acredito que o aspecto mais relevante não foi abordado, que é o encontrado em Mateus 28, 19 e 20, que é para ir fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que essa abordagem será muito importante e sei que você, se o fizer, fará da melhor maneira possível. Obrigada. Olha aí que legal, então. Peraí, veja só que interessante essa colocação dela. A colocação dela é a seguinte. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, o seguinte: ide por todo o mundo, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é universal, tem em todas as Bíblias. E aí, a Torre de Vigia ainda não conseguiu tirar esse texto da Bíblia, né? A Torre de Vigia não conseguiu tirar esse texto da Bíblia, mas a Torre de Vigia conseguiu fazer uma coisa que, olha, gente, é simplesmente inédito no mundo sectário. Porque o mundo sectário, por mais que faça besteira, sempre tenta corrigir os rastros. Era isso que Frederic William Franz fazia. Veja só o texto, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Sociedade Torre de Vigia leu esse texto e ela adotou uma regra batismal tentando dizer que estava batizando de acordo com esse texto. Vamos dar uma olhada, então, nessa regra que a Sociedade Torre de Vigia adotou. Vamos ver essa regra que ela adotou. E ela trouxe essa regra durante muitos anos em sua vida. Olha só, a pergunta 1, vamos dar uma olhadinha. À base do sacrifício de Jesus, você se arrependeu de seus pecados e se dedicou a Jeová para fazer a vontade dele? Então veja, usa o sacrifício de Jesus, usa o nome de Jeová, e diz que a pessoa está reconhecendo os dois. Segunda, que aí agora entra o Espírito Santo. Compreende que sua dedicação e batismo o identificam como testemunha de Jeová
alguém associado à organização de Deus, que é dirigida pelo Espírito Santo. Então perceba, eles criaram essa fórmula batismal, e essa fórmula deles tenta colocar as três pessoas, embora eles não reconheçam como três pessoas, mas eles colocaram aí. Agora, é super interessante essa observação da Val Cristina. Por quê? Porque agora tem que mudar a Bíblia. Agora vai ter que mudar a Bíblia. Ou muda a Bíblia, ou então não serve mais aquilo que Mateus 28, 19 e 20 diz. Ô, Ancião, mas poxa vida, eu não estou entendendo. Como assim vai ter que mudar a Bíblia, Ancião? Como que vai ter que mudar a Bíblia? Bom, vamos dar uma olhadinha então como que vai ter que mudar a Bíblia. Olha só a nova pergunta para o batismo. Vamos para as perguntas novas agora. As perguntas novas para o batismo. Então estão aí, olha. Veja só que interessante. As perguntas novas, elas nos dizem assim, ó. Veja só que legal. Isso aqui que é interessante a gente perceber, pessoal. Veja só. Vamos lá, pergunta nova. Espera só um minutinho aqui. Me perdi. Vamos lá para as perguntas novas. Olha só que interessante. As perguntas novas, elas tiram completamente o Espírito Santo da história. O Espírito Santo sai da história e não participa mais. Não participa mais. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas perguntas novas. Então, está escrito assim: as duas perguntas que são feitas para os candidatos do batismo, quando eles terminam a consideração com os anciãos, que são incluídas no final do discurso de batismo, mudaram. É a nova luz que eu trouxe ontem. Veja só agora. Você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová, aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Então veja que aqui em primeira mão já coloca Jeová e Jesus, né? Tentando então dizer que aceitam a salvação em Cristo, quando eu já ensinei no outro vídeo que eles não aceitam nada de salvação em Cristo. Mas agora veja só que interessante. Você lembra que o Espírito Santo também entrava, essa era a fórmula batismal. Agora eles dizem assim: você entende que ao se batizar você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Jeová? Perceba só que interessante então, irmãos, o Espírito Santo saiu. Então agora nós teríamos que ler Mateus 28, 19 e 20 da seguinte maneira: batizando em nome do Pai, do Filho e da organização. Está aí o batismo das testemunhas de Jeová, um batismo que já era inválido, porque se você é testemunha de Jeová, você foi testemunha de Jeová, você tem que ser batizado de novo, tem que ser batizado em nome da Triniidade de Deus, conforme a Bíblia ensina. Agora um batismo que já era inválido, porque você entrava para uma organização, agora ele se tornou pior ainda. Ele se tornou inválido duas vezes, conforme disse Jesus. Ele agora é capaz de tornar digno o homem para a Geena duas vezes mais. Porque agora a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que blasfemar contra o Filho terá perdão. Todo aquele que blasfemar contra o Pai terá perdão. Todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesse sistema, nem no que há de vir. Gente, isso aqui é muito sério. Se você é estudante das Testemunhas de Jeová, saia fora, não aceite esse tipo de batismo, não aceite. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está completamente fora. Foi nosso Senhor Jesus quem estabeleceu a regra batismal. E na regra batismal, Jesus Cristo diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vão vir aqueles assim: Senhor, mas como é que é o nome do Espírito Santo? Pega João 14 e dá uma lida, que Jesus deu o nome do Espírito Santo. O nome do Espírito Santo é Paracletos, ou Consolador. Assim como uma mulher se chama Consolação, assim também o Espírito Santo se chama Consolador. Aliás, eu quero agradecer ao irmão Nelson, que me mandou também essa fala esses dias, me perguntando da veracidade desse argumento. Um argumento corretíssimo. Agora, se desejarmos simplesmente chamá-lo de Espírito Santo, você perceberá que não tem problema nenhum. Ah, mas Jeová Deus é Espírito e é Santo. Jesus é Espírito e é Santo. Os anjos são Espírito e são santos. Então o Espírito Santo só pode ser uma força ativa. Bom, continuem blasfemando contra o Espírito Santo.
Tá bom? Se você, em momento algum, você quer atribuir um nome ao Espírito Santo, o Senhor Jesus atribuiu. É o Paracletos, é o Consolador. Então, essa deve ser a regra batismal. E um outro detalhe interessante que nós devemos chamar a atenção de você que está estudando com as Testemunhas de Jeová, você precisa ficar atento, porque você está apenas entrando para uma organização humana. Então, eu quero agradecer a nossa irmã Val Cristina, que mandou para a gente esse material. Muito obrigado, Deus abençoe. As perguntas novas do batismo, conforme vocês viram, estão aí. O Espírito Santo está completamente fora. Agora você se batiza em nome do Pai, do Filho e da organização. Lembrando que os publicadores não têm acesso a essa informação, porque essa informação ela chega apenas para os anciãos locais. Bom, gente, eu quero falar com vocês sobre o livro O Tempo do Fim. Você que ainda não tem o livro O Tempo do Fim, não perde tempo, gente. Uma hora acaba. E aí você vai dizer depois, ô ancião, o Proclamadores eu já tive que fazer um pouco mais. Porque depois a gente vai ter que fazer, fica mais caro, mas eu estou segurando aqui o ônus. Então, se você pode pedir o livro Proclamador, o livro Tempo do Fim, peça. Por que esse livro é importante para mim, ancião? Esse livro é importante para você porque ele vai mostrar, por exemplo, em primeiro lugar, a escatologia bíblica, não é? Que você nunca estudou. Segundo lugar, você vai entender aqui, nesse livro, sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o milênio. Tudo isso você vai aprender aqui nesse livro. Você vai ver que tudo que você aprendeu está errado, biblicamente falando. Como tudo que o mundo tejotiano ensina está errado. Ok? Então, e depois, eu já vou falar para você como é que você faz. Guarda aí o nome, Azul, para este livro. E aí nós temos o livro, né, que você vai chamar de verde na hora que você mandar o telefone. Tá? Esse aqui é Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Então aqui você vai entender por que esse evangelho é um evangelho falso. Você vai ver aqui as 5 eras presidenciais. Você vai ver aqui a questão de todos os assuntos que você precisa saber. Inclusive esses traumas que você tem sobre organização, você vai perder tudo depois que você ler esse livro. Como é que eu faço para adquirir, ancião? É simples. Esse aqui você manda a palavra verde e esse aqui você manda a palavra azul. Se você quiser os dois, você manda a palavra verde e azul. Os dois têm um desconto. Cada um custa apenas R$70. Mas se você pedir os dois, vai ficar apenas R$130, porque aí nós temos um desconto no frete, tá bom? Então fica claro aí para você. Então não perde tempo. Obrigado, Leila, obrigado, Delci, obrigado, Henrique, obrigado, Zilda, obrigado, Silvia, obrigado a todos vocês que têm colaborado. O Emerson Andrade diz, excelente livro, O Tempo do Fim. Já li e vou ler novamente. Aliás, ontem um irmão me mandou uma mensagem sobre O Tempo do Fim, que eu até quero trazer em um vídeo específico acerca do assunto. Eu até quero trazer em um vídeo específico, porque foi bastante interessante o comentário dele em relação ao que o livro O Tempo do Fim traz, né? Eu vou ler para vocês aqui, é um comentário rápido, só para você que muitas vezes não conhece ainda o material, você possa conhecê-lo, tá legal? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma mensagem que ele mandou para a gente. Eu achei super interessante a mensagem dele e foi uma mensagem que me deixou muito contente. Olha só o que ele escreveu. Um grande abraço ao irmão Nestor, lá de Portugal. Tá? Ele diz assim, ô irmão Edson, esqueci de dar o meu feedback sobre o livro Azul, que é simplesmente fantástico. Tem todo o sentido a interpretação dos textos bíblicos apresentados. É bem ilustrado com acontecimentos da profecia de Daniel sobre as 70 semanas, que é como... Aqui ele usa uma palavra que eu não sei o que significa. Deve ser da gíria portuguesa. Um puzzle, em que as peças se encaixam. É como se fosse um quebra-cabeça, onde as pedras se encaixam perfeitamente e com uma leitura transparente e de fácil compreensão. Estou encantado com este maravilhoso livro
que me encheu de consolo e esperança, e que me libertou das heresias de que a salvação vem por obras. Muito obrigado, meu querido irmão Edson, pelo seu excelente trabalho e dedicação. E cheio de Espírito Santo, porque o irmão é uma bênção. É como uma ferramenta nas mãos de Deus que tem ajudado milhares de pessoas a libertarem-se das garras de Satanás, o diabo. Então, um grande abraço ao irmão Nestor. Ele recebeu o livro lá em Portugal, já leu, está lendo de novo, e conforme eu disse para vocês, a sua esperança, ela volta a existir, porque você não depende mais de um grupo de homens para ser salvo. Você agora depende apenas do Senhor Jesus. Então esses livros vão ser de grande ajuda para você. Eu vou ficando por aqui, a gente volta no período da tarde. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e nós prosseguimos aí com o nosso trabalho. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Não se esqueçam, gente, do nosso projeto Outdoor. Nosso projeto Outdoor é muito importante. Ancião, por que o projeto Outdoor ele é importante? O projeto Outdoor, pessoal, não tem por objetivo expor, né, doutrinas sectárias. Não. Tanto é que aqui no nosso canal a gente nem fica tratando muito de doutrinas sectárias. Cada um crê no que quer, né? A gente traz um assunto ou outro mostrando a verdade sobre, abre aspas, a verdade. O nosso projeto ele tem por objetivo chamar a atenção das autoridades, tá? Que é onde nós temos que recorrer. É na instância superior, não tem jeito. Chamar a atenção das autoridades para o ostracismo praticado, né, incentivado pelo corpo de governadores tejotianos, tem como objetivo mostrar a difamação que a pessoa passa em tais comissões. Então é esse que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, se você foi desassociado, você enfrenta essa situação, né, isso ainda te machuca, vem colaborar com a gente para esse projeto. Ancião, como que eu faço? É muito simples. Você vai enviar para nós a palavra grupo para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? Manda a palavra grupo, um dos nossos administradores vai falar com você e aí você vai entender todo o projeto bonitinho. Tá legal? Bom, gente, eu quero falar com vocês sobre o livro O Tempo do Fim. Você que ainda não tem o livro O Tempo do Fim, não perde tempo, gente. Uma hora acaba. E aí você vai dizer depois, ô ancião, o Proclamadores eu já tive que fazer um pouco mais. Porque depois a gente vai ter que fazer, fica mais caro, mas eu estou segurando aqui o ônus. Então, se você pode pedir o livro Proclamador, o livro Tempo do Fim, peça. Por que esse livro é importante para mim, ancião? Esse livro é importante para você porque ele vai mostrar, por exemplo, em primeiro lugar, a escatologia bíblica, não é? Que você nunca estudou. Segundo lugar, você vai entender aqui, nesse livro, sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o milênio. Tudo isso você vai aprender aqui nesse livro. Você vai ver que tudo que você aprendeu está errado, biblicamente falando. Como tudo que o mundo tejotiano ensina está errado. Ok? Então, e depois, eu já vou falar para você como é que você faz. Guarda aí o nome, Azul, para este livro. E aí nós temos o livro, né, que você vai chamar de verde na hora que você mandar o telefone. Tá? Esse aqui é Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Então aqui você vai entender por que esse evangelho é um evangelho falso. Você vai ver aqui as 5 eras presidenciais. Você vai ver aqui a questão de todos os assuntos que você precisa saber. Inclusive esses traumas que você tem sobre organização, você vai perder tudo depois que você ler esse livro. Como é que eu faço para adquirir, ancião? É simples. Esse aqui você manda a palavra verde e esse aqui você manda a palavra azul. Se você quiser os dois, você manda a palavra verde e azul. Os dois têm um desconto. Cada um custa apenas R$70. Mas se você pedir os dois, vai ficar apenas R$130, porque aí nós temos um desconto no frete, tá bom? Então fica claro aí para você. Então não perde tempo. Obrigado, Leila, obrigado, Delci, obrigado, Henrique, obrigado, Zilda, obrigado, Silvia, obrigado a todos vocês que têm colaborado. O Emerson Andrade diz, excelente livro, O Tempo do Fim. Já li e vou ler novamente.
Aliás, ontem um irmão me mandou uma mensagem sobre o tempo do fim que eu até quero trazer em um vídeo específico acerca do assunto. Eu até quero trazer em um vídeo específico, porque foi bastante interessante o comentário dele em relação ao que o livro O Tempo do Fim traz, né? Eu vou ler para vocês aqui, é um comentário rápido, só para você que muitas vezes não conhece ainda o material, você possa conhecê-lo, tá legal? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma mensagem que ele mandou para a gente. Eu achei super interessante a mensagem dele e foi uma mensagem que me deixou muito contente. Olha só o que ele escreveu. Um grande abraço ao irmão Nestor, lá de Portugal. Tá? Ele diz assim: ô irmão Edson, esqueci de dar o meu feedback sobre o livro azul, que é simplesmente fantástico. Tem todo o sentido a interpretação dos textos bíblicos apresentados. É bem ilustrado com acontecimentos da profecia de Daniel sobre as 70 semanas, que é como... Aqui ele usa uma palavra que eu não sei o que significa. Deve ser da gíria portuguesa. Um puzzle, em que as peças se encaixam. É como se fosse um quebra-cabeça, onde as pedras se encaixam perfeitamente e com uma leitura transparente e de fácil compreensão. Estou encantado com este maravilhoso livro que me encheu de consolo e esperança e que me libertou das heresias de que a salvação vem por obras. Muito obrigado, meu querido irmão Edson, pelo seu excelente trabalho e dedicação. E cheio de Espírito Santo, porque o irmão é uma bênção. É como uma ferramenta nas mãos de Deus que tem ajudado milhares de pessoas a libertarem-se das garras de Satanás, o diabo. Então, um grande abraço ao irmão Nestor. Ele recebeu o livro lá em Portugal, já leu, está lendo de novo, e conforme eu disse para vocês, a sua esperança, ela volta a existir, porque você não depende mais de um grupo de homens para ser salvo. Você agora depende apenas do Senhor Jesus. Então, esses livros vão ser de grande ajuda para você. Eu vou ficando por aqui, a gente volta no período da tarde. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e nós prosseguimos aí com o nosso trabalho. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Não se esqueçam, gente, do nosso projeto Outdoor. Nosso projeto Outdoor é muito importante. Ancião, por que o projeto Outdoor ele é importante? O projeto Outdoor, pessoal, não tem por objetivo expor, né, doutrinas sectárias. Não. Tanto é que aqui no nosso canal a gente nem fica tratando muito de doutrinas sectárias. Cada um crê no que quer, né? A gente traz um assunto ou outro mostrando a verdade sobre, abre aspas, a verdade. O nosso projeto, ele tem por objetivo chamar a atenção das autoridades, tá? Que é onde nós temos que recorrer. É na instância superior, não tem jeito. Chamar a atenção das autoridades para o ostracismo praticado, né, incentivado pelo corpo de governadores tejotianos, tem como objetivo mostrar a difamação que a pessoa passa em tais comissões. Então é esse que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, se você foi desassociado, você enfrenta essa situação, né, isso ainda te machuca, vem colaborar com a gente para esse projeto. Ancião, como que eu faço? É muito simples. Você vai enviar para nós a palavra grupo para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? Manda a palavra grupo, um dos nossos administradores vai falar com você e aí você vai entender todo o projeto bonitinho. Tá legal? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente se vê.